Boa noite, irmãos, a paz. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz por alguns motivos que o Thiago já disse. A gente pôde passar um pouquinho a tarde com eles, tomar aqui um cafezinho junto, matar um pouco da saudade. Eu estou feliz de conhecer vocês. Eu lembro lá da Lagoinha, mas a grande maioria aqui eu não conheço. Estou conhecendo hoje pela primeira vez. Prazer estar aqui com vocês, eu estou muito feliz. Então, como o Thiago disse, eu estou com a minha esposa, com a Valquíria. Nós temos 2 filhos, a gente mora em Osasco. Um dos nossos filhos é o Vinícius. O Vinícius tinha um compromisso hoje, tinha um futebol. E o Wesley trabalha à noite, por isso não está aqui com a gente. O Wesley tem 23 anos, o Vinícius tem 18. E graças a Deus estão sob os cuidados do Senhor. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar aqui. Eu gosto muito da palavra. Então eu queria discorrer alguns textos da Bíblia com vocês. Eu queria que quem puder, que abrisse a Bíblia lá no livro de Jó. Eu acho que a palavra, ela fala por si só. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor fale ao coração de vocês, assim como falou o meu. Amém? Para que vocês sejam edificados, assim como eu já fui. Tenho certeza que você mais um pouco da porção de Deus. Primeiro eu queria declarar um texto que está no livro de Hebreus. Vocês continuem no livro de Jó, que a gente vai discorrer sobre ele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Amém? Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é que nos dá a certeza, né? E traz esperança daquilo que o Senhor tem para nós. A gente precisa se apegar muito na palavra de Deus. No livro de Crônica diz: o meu povo padece, porque lhe falta conhecimento. Quando a gente está enraizado na palavra de Deus, nós somos fortalecidos, nós temos direção de Deus para as nossas vidas e as nossas decisões tendem a ser as decisões certas. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela conecta nós com Deus e o Espírito Santo que habita em nós é fortalecido e ele direciona as nossas vidas. Amém? No livro de Salmo fala que a palavra ela é luz para o nosso caminho. Não é verdade? Então, ela dá direção, ela ilumina os nossos passos. Por isso, amém. Bom, então, no livro eu vou discorrer de novo. Desculpem, eu gosto muito de ler e por isso eu falei da palavra. Nós vamos ler bastante, espero eu. E eu quero que a palavra fale por si só, para ter menos intervenção minha e mais intervenção de Deus. Amém? Eu queria, antes de mais nada, fazer uma breve oração. O Thiago já orou, mas eu gostaria de orar novamente. Pedir a direção de Deus. Senhor, que seja o Senhor e não eu. Eu não tenho nada, Senhor, a oferecer a este povo, Deus, mas eu sei que o Senhor tem a porção do Senhor para nós essa noite. Que o Senhor, ó Pai, me use como vaso, como canal do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor produza, Deus, os frutos pela qual ela foi preparada, Deus. E que todos nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, todos aqui conhecem a história de Jó. Muitos de nós falamos assim, queria ter a paciência de Jó, né? Porque Jó foi paciente no Senhor, Jó teve muitas tribulações, mas em todas elas o Senhor não desamparou. Em Jó, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, este servo de Jó, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Imagina Jó na casa dele. Veio um dizendo que os filhos estavam reunidos e os bois foram tomados, foram roubados, foram tirados deles.
Depois veio outro e disse que ao fio da espada, muitos deles foram mortos das pessoas que serviam ali Jó, e somente um escapou para trazer a Jó a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e diz, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. É interessante que sempre tem alguém para dar a má notícia, né? Nunca falta alguém para dar a má notícia. Pode ser um, mas está lá, né? Não é verdade? Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada. E só eu escapei. Tive mais um aqui que escapou para trazer a notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão e primogênito, eis que um grande vento sobreveio, de além do deserto e dos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Eu queria falar um pouco sobre o comportamento de Jó. Jó recebe notícia ruim de tudo que é canto. Tudo que é canto. Os filhos morreram, o gado foi roubado, outros foram mortos, a casa caiu, ele perdeu tudo. Mais adiante, Jó também pega uma lepra. E a Bíblia fala que ele fica todo machucado. E quando ele está ali se raspando, né, com pedra, vinham as notícias a Jó. Irmãos, o que eu queria dizer... Achei que era o meu. O que eu queria dizer para vocês é um pouco da atitude de Jó diante da adversidade. Quantas vezes a gente não recebe notícias ruins e a gente sai maldizendo, a gente sai falando coisas, xingando, às vezes de palavras de baixo calão, nervoso, quebra coisas, agride as pessoas, seja fisicamente ou com palavras, não é verdade? Porque coisas ruins vieram sobre nós. Mas a Bíblia fala que Jó não. A Bíblia fala, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra e adorou. Essa é a atitude de um homem de Deus, diante da adversidade. Ele não xinga, ele não bate, ele não agride, mas ele adora. Amém? A Bíblia fala em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Tudo estava ruim, não havia notícias boas, mas Jó, reconhecendo a soberania de Deus, o adorou e disse, no versos 21 diz assim, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus deu. Enquanto eu tive, não era meu, era de Deus. Deus me emprestou algo. Deus me emprestou uma família, Deus me emprestou um carro, Deus me emprestou uma casa, Deus me emprestou um trabalho, Deus me emprestou amigos, Deus me emprestou família. Mas Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a atitude de Jó. Depois fala no texto no verso 22, dizendo que Jó, em tudo isto, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não culpou Deus de nada. Aconteceu uma avalanche de notícia ruim com Jó, de tudo que é lado, tudo que ele tinha perdeu, mas ainda assim, Jó adorou e não se levantou contra Deus, não culpou Deus em nada. Essa é a atitude de um homem de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 11, verso 36, diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é de Deus. Eu era conhecido, quando a gente trabalhava junto na igreja lá com o Tiago, pelas musiquinhas que eu canto. Eu gosto muito de lembrar das musiquinhas enquanto eu falo da palavra. Tem uma música do Diante do Trono que fala que tudo que nós temos é do Senhor. Me fugiu a música agora, mas fala que tudo que nós temos nunca me deixa. Ele fala,
Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser, vem do Senhor. Irmãos, a gente precisa ter essa consciência, nós não temos nada. E o que nós temos foi o Senhor quem deu. E se o Senhor deu, Ele tem autoridade para tomar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Amém? Eu vou falar de novo, eu gosto muito da palavra e eu vou ler vários textos aqui, sempre esmiuçando um pouco o livro de Jó. Jó sempre temeu e orou e buscou o Senhor por ele e pela sua casa. A gente lê aqui no livro de Jó, capítulo 1, verso 4, que diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então Jó oferecia sacrifício por cada um dos seus filhos. Jó orava por cada um dos seus filhos. Jó pagava um preço por cada um dos seus filhos. Porque Jó sabia, ele tinha, diz assim, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. O que me chama a atenção aqui é que Jó, mesmo tendo de tudo, nunca deixou de buscar a Deus. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus quando não têm as coisas. Porque quando as pessoas têm as coisas, às vezes se volta a essas coisas e esquece Deus. É muito comum. Eu tinha um pastor que dizia assim, olha, sabe por que muitas vezes as pessoas da igreja não têm uma fazenda? Porque se tiver a fazenda, vai trocar a igreja do domingo pela fazenda do domingo. Sabe por que não tem uma casa na praia? Porque ao invés de ir no culto domingo, vai para a praia no domingo. É por isso que muitas vezes nós não temos as coisas. A Bíblia fala que Deus conhece e esquadrinha o nosso coração. Amém? Jó era próspero e Satanás achou que isso fazia de Jó um homem melhor. Então eu vou começar do começo. A Bíblia diz que Deus, e ele estava ali conversando com seus anjos, e depois veio diante de Deus Satanás. E Deus disse, de onde vem Satanás? Vim de andar pela terra. Aí Deus falou, olha que bom que você estava andando na terra. Viste meu servo Jó? Viste como ele é temente a Deus? Vocês podem olhar lá no verso. Vamos abrir aqui. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? No verso 7, capítulo 1. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Aqui está falando assim, Jó teme a Deus porque tem de tudo, não é verdade? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Aí Deus fala assim, mas estende a tua mão e toca, Satanás, desculpa, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse somente contra ele não estenda a sua mão é no sentido de não tire a vida de Jó, tá? Mas Jó perdeu os seus filhos, perdeu todos os bens que ele tinha, perdeu a sua casa, perdeu o seu gado, mas Deus dá uma ordem para Satanás, não lhe toque na vida, não lhe toque na vida. Amém? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Jó era próspero. Jó tinha muitas coisas. Tanto que Satanás fala, você não sabe que Jó tem muita coisa e por causa disso que ele é temente ao Senhor? Porque o Senhor deu tudo para ele é um felizardo, não é? E aí Deus fala, olha, então vai lá, faz tudo, mas não lhe tira a vida. A Bíblia diz em Mateus 6,33, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Jó buscava Deus. Jó buscava Deus por ele,
Jó buscava a Deus pelos seus filhos, Jó buscava a Deus pela sua casa, Jó orava, Jó tinha comunhão com Deus. E é por causa disso que Deus fala, viste meu servo Jó, o quanto é temente a mim? Jó tinha comunhão com Deus. A primeira coisa que a gente aprende então é, a prosperidade não valida o caráter. A prosperidade não valida o caráter, mas a situação adversa revela. Irmãos, eu aprendi na minha vida, e eu não estou falando como crente, eu estou falando como um cidadão. Um chefe meu antigamente, muito tempo atrás, me disse, a dor ensina a gemer. Muitas vezes no momento de adversidade que a gente mostra o nosso caráter. Muitas vezes no momento de dificuldade a gente mostra quem de fato nós somos. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Ah, mas roubou não, roubou por outro motivo, não foi porque faltou alguma coisa. Jeová Rafa é o nosso Senhor, o Deus proverá. Amém? Então, alguma coisa a gente faz porque tem alguma semente ruim dentro do nosso coração. E Deus quer tratá-la. Então, a prosperidade não valida o caráter, mas a situação adversa o revela. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui no livro de Jó. Satanás sempre vai se opor contra os filhos de Deus. Como Satanás não sabe de todas as coisas, porque quem é onisciente é o Senhor, Satanás não é onisciente, por isso que ele fala, Deus lá do céu fala, de onde vem Satanás? Eu vim da terra, ou seja, Satanás estava aqui embaixo. E Deus lá do alto diz, então você foi lá e viu meu servo Jó? Ou seja, Deus é onisciente, Satanás não, ele precisou estar na terra para conhecer a vida de Jó. A Bíblia fala no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando quem ele possa matar, porque o diabo veio para matar, roubar ou destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Se o diabo veio para matar, significa que o diabo ele procura legalidade para isso. Jó não deu legalidade. E por isso Deus falou, não lhe tire a vida. Porque Jó não dava legalidade para o diabo. O diabo para agir nas nossas vidas tem que ter legalidade. Amém? E Jó não tinha dado legalidade a ele. Deus nos assiste o tempo todo, lá do céu, onisciente, onipresente, é o nosso Senhor. E Jó disse, e disse o Senhor, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Já contei essa história. No livro de Jó 34, 21 diz, porque os olhos de Deus, o próprio Jó dizendo, que Deus sabe de todas as coisas porque Ele é soberano. Jó fala, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Ele vê todos os nossos passos. Amém? Se a gente quer ter uma vida gloriosa, a gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa caminhar com Deus. Há um texto na Bíblia que diz, vinde e vedes que o Senhor é bom. Vinde e vê que o Senhor é bom. Nós precisamos experimentar a bondade de Deus. E você vê Jó, passou por tantas coisas, lá no final do livro de Jó, eu não tinha nem anotado aqui para falar com vocês sobre isso, o Jó fala assim, ó, antes, depois que acontecem algumas cenas, Jó recebe tudo de volta em dobro do que ele perdeu, no dobro que ele perdeu, Jó é restituído, e Jó disse assim, antes os meus olhos, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Amém? Às vezes a gente fala, por que maldade acontece? Por que coisas ruins acontecem com a gente? Porque Deus precisa mostrar para nós o quão bondoso Ele é. Deus precisa revelar para nós a sua soberania, o seu poder, a sua majestade. Para isso a gente precisa ter experiências com Deus. Como a gente vai ter experiências com Deus de coisas boas se a gente não vivenciar algumas coisas ruins? Por isso a gente não pode questionar as coisas que a gente vive. Né? A Bíblia fala que Jó, diante de todo esse cenário, o adorou. Quando a gente adora a Deus, Deus restitui os anos que foram roubados pelo gafanhoto. Amém? Então Deus nos assiste o tempo todo. Em Mateus 1:23, Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus está conosco. Em Mateus 28:19, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja,
Deus está conosco. Deus estará conosco. Deus está hoje porque Ele é Emanuel. E Ele estará amanhã porque Ele diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Deus está conosco. Deus, precisamos nos apegar a Deus, porque Ele cuida de nós. No livro de Salmo, capítulo 23, verso 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Deus cuida de nós, irmãos. Aí você fala, mas por que aconteceu tudo isso com Jó? Lá no capítulo 42 de Jó diz, e o segundo estado de Jó foi ainda maior do que o primeiro. Jó precisava ter experiências com o Senhor. Jó esperou no Senhor. Jó, capítulo 19, versos 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Diante de todo esse cenário que Jó vive, né, com as perdas, vem os amigos de Jó, e é aí que eu queria trazer a mensagem. Eu queria falar sobre os amigos de Jó, talvez mais do que eu falei do próprio Jó. Os amigos de Jó chegam e a gente já ouviu falar que muitos de nós, que quem tem amigo igual Jó não precisa ter inimigo. Quem aqui já ouviu isso? Porque Jó passa uma situação ali, o cara perde tudo, o cara perde, né, os filhos, perde a casa, perde os bens, perde tudo. Ainda vem a mulher de Jó e fala assim: ô Jó, pelo amor de Deus, cara, abandona esse Deus aí e morre. Abandona esse Deus e morre. Jó fala: não, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu espero a justiça do meu Deus. Jó esperou no Senhor. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Né? Quando a gente está angustiado, a gente precisa nos recorrer ao Senhor. Amém? Então Jó esperou no Senhor. Deus conhece as nossas aflições, pois Ele nos esquadrinha. Salmo 139, verso 1 diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que é Senhor. Tudo conhece. Ou seja, antes de eu falar qualquer coisa, Deus, o Senhor sabe o que eu vou falar, porque Ele olha o coração. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Deus conhece as nossas aflições. Deus sabe quais são as nossas lutas, quais são os nossos traumas, quais são os nossos anseios. Deus conhece as nossas dificuldades, amém? Por isso nós precisamos nos chegar a Ele. Porque quando a gente adora Deus, Deus ouve do céu, abre janela, né? Abre janela. E Deus faz maravilhas em nosso meio. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 9 diz: então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa o seu Deus e morre. Os amigos de Jó, e aí Jó com todo esse problema, aí vem os amigos de Jó, de novo. Nós já ouvimos falar muitas vezes de que tem amigo assim, não precisa de inimigo. Irmãos, eu meditando um pouco nessa palavra, eu entendi que não é bem isso. Eu entendi que não é bem isso que a Bíblia fala. E eu queria, quem puder, que visse comigo lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 12. É um verso só. Quem puder, Jó, capítulo 2, verso 12. Diz assim, ó. Eu queria falar do 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, a Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. E concertaram juntamente, virem condoer-se dele e consolá-lo. Aqui está falando o seguinte: provavelmente eles estavam em lugares completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Um estava em Minas Gerais, o outro estava na Bahia, e Jó estava em São Paulo. Eles mandaram um WhatsApp um para o outro, falando assim: cara, você soube o que aconteceu com Jó? E eles disseram: cara, eu soube, a gente tem que ir lá apoiar Jó nesse momento. Está escrito.
que eles combinaram de se encontrar com Jó. Está escrito. E aí eles falaram assim, vamos para lá. E aí eles pegaram cada um lá o seu avião, o seu jumentinho, sei lá como foi, e eles foram até Jó, levaram algum tempo. Mas quando chegaram diante de Jó, no versículo 12 diz, e levantando-se de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, e lançaram pó ao ar. Se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Irmão, vocês desculpem, isso aqui não é coisa de inimigo. Um inimigo não sai de um lugar para outro lugar para consolar alguém. O inimigo não faz isso. O inimigo não faz isso. Os amigos de Jó saíram de um lugar e foram até onde Jó estava para consolar Jó. Quando eles viram que Jó estava mal, rasgado, todo machucado, todo chorando, todo triste, eles choraram. O chorar com alguém que chora é uma coisa que eu costumo falar que assim, se vocês forem num velório de uma pessoa que vocês não conhecem e ver aquele clima do velório, provavelmente vocês vão chorar também. Provavelmente. Porque o clima não é bom, não tem alegria naquele lugar. Está todo mundo chorando, a gente vai ser impactado por isso, não é verdade? Então, mas os amigos de Jó choraram. O Jó está chorando, eu vou chorar também, porque aquele clima me contagiou. Mas eles não só choraram com Jó, eles ficaram 7 dias com Jó. Isso é coisa de amigo. Isso é coisa de amigo. E a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias ao lado de Jó, quieto, sem falar absolutamente nada. E aí, diante de um contexto que muitas vezes a gente ouve esses amigos de Jó, parece que eles começam a brigar com Jó. E não foi isso que aconteceu. E eu não estou aqui para defender os amigos de Jó, não, tá? Eu ainda continuo falando que quem tem amigo assim não precisa de inimigo, não. Mas os amigos de Jó foram amigos. Ficaram 7 dias chorando ao lado de Jó. Aí Jó, depois de 7 dias, ele resolve abrir a boca. Lá no capítulo 3 diz assim, ó, depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Ou seja, quem começou a falar foi Jó. E aí Jó fala, maldito aquele dia que eu nasci. Que não houvesse luz aquele dia, mas que tudo desse errado, mas para que eu não nascesse, que eu tivesse morrido aquele dia. Jó não se levanta contra Deus, mas Jó diz o seguinte, se eu tivesse morrido naquela ocasião, eu não estaria tão triste e amargurado neste momento, né? E quando Jó resolve abrir a boca e amaldiçoar o seu dia, aí ele faz, lá no capítulo 4, repreende Jó. Aí começa um embate. Aí ficam os amigos de Jó falando com Jó, cara, você não pode ser assim, Jó, você tem que, né, Deus, descansa em Deus e tal. E eles começam a conversar com Jó e começam, diante dessa conversa, a insinuar que Jó era um pecador. Aí começa a coisa a ficar preta, né? Porque o Jó parece que é um cara pecador. E a Bíblia fala que Jó era temente a Deus. Esse embate com os amigos vai até o capítulo 37. Eu não sei quem já leu o livro de Jó inteiro, mas é um livro só de guerra, que um falando com o outro, e não, que não é assim, não é mesmo, que não é e é. E fica essa coisa, 37 capítulos, falando de Jó e seus amigos. E aí que todo mundo fala dos amigos de Jó, que falaram que Jó era pecador e tal. Fala, ó, Jó, se arrepende, cara, volta para Deus, e tudo isso vai passar e tal. Então fica um embate sobre isso. A reflexão que eu queria trazer sobre isso é, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está cansado. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, para eu não ser hipócrita. Muitas vezes eu me pego falando coisas que eu não deveria falar, não que eu não devesse falar, mas talvez eu não deveria falar para quem eu falei. Jó, ele estava angustiado. E quando a gente está angustiado, a gente precisa colocar aquilo para fora. Não é assim? Não é assim? Às vezes a gente quer falar, a gente quer vomitar aquele monte de coisa que a gente está passando, a gente quer pôr para fora. Aí vem 3 amigos de Jó, fica ali 7 dias. Eu acho que Jó estava falando assim, cara, esses caras não vão embora, eu estou querendo gritar. Eu estou querendo sair gritando e correndo e eu quero ter o meu momento aqui, esses caras não saem daqui. Ah, já que eles não saem daqui, então eu vou falar com eles mesmo.
Aí Jó faz a besteira de falar com seus amigos. Pô, maldito aquele dia lá que eu nasci, que o sol existiu e tal. Aí fica esse embate. O que eu queria trazer para vocês é que no nosso momento de angústia, e eu estou falando para mim mesmo, se vocês não receberem a palavra, amém? Se vocês não receberem nada do que foi falado, eu quero dizer para vocês que eu já recebi muito. Recebi muito lá na minha casa, quando eu preparava esse texto. Deus falou muito ao meu coração. Porque eu vivo muitas vezes angustiado e muitas vezes eu quero falar algumas coisas. Muitas vezes eu preciso falar alguma coisa para eu externar o que está dentro de mim. E às vezes eu escolho as pessoas erradas para fazer isso. Ou eu posso escolher as pessoas erradas para eu fazer isso. Romanos 12, 15 diz lá, né? Alegrai-vos os que com se alegram, chorai com os que choram e tal. Jó 2,13 diz, e se assentaram juntamente com ele na terra, que eu já falei e tal. Aí depois os amigos de Jó começam a julgar ele de pecador e tal. Aí lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz assim, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Você vê, Jó, ele está ali numa situação, fala com os amigos. E se ele tivesse calado, ele não teria talvez poupado esses 35 capítulos de briga com os amigos? Talvez se ele ficasse calado mais 2 horas, os amigos iam embora. Talvez se ele ficasse mais um dia, os amigos iam embora. Né? Porque o amigo não ia ficar ali a vida inteira. Uma hora eles vão embora. Né? Mas Jó falou. E quando Jó fala, a Bíblia fala aqui em Tiago que a língua é um fogo. Da língua nossa, pode uma faísca, ela cria é que nem uma bituca de cigarro num tempo seco que a gente está vivendo. Caiu ali aquele calorzinho, é suficiente para criar chamas e para destruir a Amazônia, né? Ou para destruir o Mato Grosso, que é onde a gente tem muita seca. Por não ficar quieto, José, um dia tem um sonho, José do Egito, tem um sonho, e ele fala assim, nossa, Deus falou, chama os seus irmãos, fala assim, Deus falou comigo, e Deus falou para mim o seguinte, que um dia a lua e o sol vão se dobrar diante de mim, e as 12 estrelas. Aí os irmãos falam assim, você está falando que a gente vai se dobrar diante de você? Por causa de José ter falado o seu sonho para os irmãos. Os irmãos entenderam que José estava insinuando que um dia ele ia ser líder deles. Vocês conhecem a história de José do Egito e tal. Os irmãos resolveram vender José para o Egito, como escravo. José ficou alguns anos da sua vida ali, servindo o faraó, servindo os prisioneiros. Depois virou governador, é claro. Mas, através da sua fala, das suas palavras, Jó virou escravo durante algum tempo da sua vida. Falar com pessoas erradas aquilo que deveríamos falar somente com Deus gera angústia em nosso coração. Vou falar de novo, para depois você não falar para mim em casa, eu te disse e tal, né? Falou comigo, amém? Falou comigo. Salmo, no capítulo 60, no verso 11, diz assim, dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se a gente está angustiado, a gente tem que se apresentar diante de Deus. Ou diante de uma pessoa que não é a esposa de Jó. Lembra que a esposa de Jó falou assim, cara, amaldiçoa esse Deus aí e morre, né? Não, porque ela não era temente a Deus. Então, se a gente também tem uma esposa ou um marido que não é temente a Deus, a gente também não deve compartilhar com ele essas coisas. Porque as palavras que vão vir vão ser duras ao nosso coração. Amém? Então, Salmo 60. Deus, dai-nos auxílio na angústia. Porque vão ao socorro do homem. Não é o homem que vai me ajudar. O homem não vai fazer nada por mim. O homem vai fazer aquilo que talvez o homem possa fazer, mas tem coisa que é só Deus quem pode. Amém? No Salmo 121 diz, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Irmãos, no livro de Isaías, se não me engano, diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados e as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Amém? Deus está pronto para nos ouvir e Deus está pronto para nos socorrer. Deus está pronto para nos ouvir e está pronto para nos atender. No dia da minha angústia clamarei a Ti, porquanto
me respondes. Salmo 86. Salmo 34. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e salvou de todas as angústias. Eu gosto muito da história do cego Bartimeu, que começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês conhecem esse texto, está lá em Mateus. Ah, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí tem um momento lá que os discípulos dizem assim, para, cara, de incomodar o Senhor, né? E aí Jesus vai até ele, porque Jesus tem piedade, tem misericórdia do cego Bartimeu e o cura. Ou seja, na nossa angústia, a gente não vai chamar Pedro, a gente não vai chamar Paulo, a gente não vai chamar Barnabé, a gente não vai chamar Silas, a gente não vai chamar o Tiago, né? A gente não vai chamar, com todo o respeito, a Ju, a gente não vai chamar o Rodrigo, a gente chama o Senhor. Amém? No nosso momento de angústia, devemos chamar pelo Senhor. Amém? Salmo 34, 17, o justo clama, o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 21, o Senhor te ouça no dia 11, 28 diz, meu tempo, se não foi, já foi o que tinha para o Senhor falar. Eu entendo que nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Amém? Amém? A Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme. O entendimento que eu tenho desse texto, de que Deus dá aos seus amados enquanto dorme, é muito simples. Vamos dormir e deixar Ele trabalhar? Vamos dormir e deixar Ele ser Deus? Vamos dormir e deixar Ele cuidar de nós, porque Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos? Vamos dormir e descansar no Senhor? Amém? Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa é a palavra que eu queria deixar ao coração dos irmãos. O Jó também tem um texto que Jó diz assim, o que eu temi me sobreveio. Irmãos, às vezes a mente da gente é tomada por pensamentos ruins. Jó tinha tudo que era bom, mas algum pensamento ruim dentro de Jó existia. Jó pensava em algum momento de que tudo aquilo podia ser perdido. E ele diz, o que eu temi me sobreveio. Você imagina o diabo andando por dentro da terra, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Amém? A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Ou seja, ele está observando a terra. Ele está observando a terra. E aí tem alguém com um pensamento negativo. Aí Satanás vai falar, opa, esse aí não está elevando os olhos ao Senhor, de onde vem o seu socorro. Esse aí é presa fácil, porque pensamento negativo. E aí Jó fala assim, o que eu temi me sobreveio. Pensamento negativo atrai coisa negativa. Pensamento positivo atrai coisa positiva. Pensamento em Deus atrai bênçãos de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas, Deus abençoe e acrescenta. Então nosso pensamento precisa estar no Senhor. Precisamos aprender a descansar nele. Precisamos aprender a confiar nele. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém? Pode colocar. Orar? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém ou não? Amém ou não amém? Tem uns que falam amém ou não amém? Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus. Queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é Deus. O Deus que conhece, que esquadrinha o nosso coração. Aquele que conhece, Deus, o nosso levantar e o nosso caminhar, o nosso deitar. O Senhor conhece, assim como Jó disse, cada passo de nossas vidas. O Senhor conhece, Deus, as nossas fortalezas, mas o Senhor também conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece, Deus, as nossas angústias, Deus. E o Senhor, ó Deus, deseja, eu entendo assim, que nós apresentemos ao Senhor, ó Pai, aquilo que nos causa dor. O Senhor Jesus disse para nós, vinde como está, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Senhor, não tem uma voz de comando do Senhor para nós nos achegarmos ao Senhor. O Senhor é aquele que diz, vinde a mim e eu vos
acheguei a vós. O Senhor diz que o Senhor está disposto. A mão do Senhor está estendida sobre nós. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso clamor. Basta, Deus, que nós possamos nos dirigir ao Senhor. Assim como aquela mulher, ó Deus, do fluxo de sangue, que entendeu que o socorro dela estava em Jesus. Ela pagou um preço, ela foi até Jesus. Mesmo sendo criticada, mesmo sendo ali julgada, porque ela era imunda até aquele momento. Mas ela decidiu ir até Jesus. Jesus a recebeu e a curou. Senhor, o Senhor nunca, Pai, se virará para nós. O Senhor nunca deixará de nos abençoar ou de nos ouvir, de nos atender. Por isso, Deus, que cada um de nós possamos ter o entendimento que o lugar, ó Deus, de depositarmos as nossas angústias, de falar aquilo que nos causa dor, de falar aquilo que nos fere, é diante do Teu altar, ó Deus. Senhor, uma vez os discípulos disseram ao Jesus: para onde irei eu, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Jesus tem palavras de vida eterna para mim e para cada um de nós. Portanto, que possamos nos achegar a Ele e Ele se achegará a nós. Essa é a sua promessa. Em nome de Jesus Cristo, que possamos aprender a confiar e a descansar. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.